Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos para a nossa segunda aula da UC de Eletrotécnica. Bom, pessoal, na aula passada, a gente viu ali as grandezas elétricas, né? Vamos dizer assim, a parte básica, para a gente entender a eletricidade, o fenômeno da eletricidade. Agora a gente vai para uma coisa mais prática, que é a medição de grandezas elétricas, né, pessoal? A gente sabe que qualquer coisa elétrica, a gente tem que fazer ali medições para comparar, né, principalmente um que diz um manual de um fabricante, verificar se o valor dessas grandezas está aquilo que o fabricante determina ou não. Então, por exemplo, num ar-condicionado, a gente sabe que a maioria da funcionamento dele é 220 volts, né? Tem uma amperagem conforme sua potência, então ela vai conforme aí. E a gente tem que fazer os testes, então teste de corrente, teste de continuidade, teste de tensão, né? E esses valores, né, pessoal, é baseado naquilo que o fabricante determina, né? Então, por exemplo, tensão, a gente sabe que a tensão é alternada. Então, vai ter um valor ali, por exemplo, aqui é 220 volts, né, na região aqui de Goiânia. Aí também, né, no Pernambuco. Então, tem um valor ali para mais ou para menos que é tolerável. Abaixo disso, né, o aparelho ele não tolera. Claro, ele vai ter ali os dispositivos de segurança eletrônicos para desligar, né? Opa, tem uma tensão baixa, uma corrente baixa, opa, desliga, ou se for alto também, né? Proteção, além do próprio disjuntor, enfim, para ter as devidas proteções, fora a proteção eletrônica que hoje tem nos equipamentos, né? Não só isso, placas eletrônicas, qualquer aparelho elétrico também, pessoal, a gente tem que fazer essas, né? Motor elétrico, enfim, a gente faz as medições dessas grandezas. Deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Então, a gente, né, pode medir essas grandezas básicas, a gente viu como corrente, tensão, resistência, potência, ou outros, né? Esses instrumentos podem ser analógico digital, né? Hoje se utiliza muito mais os digitais. Os analógicos a gente utiliza muito em painel de comando, né? A gente coloca ali aqueles amperímetros, os voltímetros, por exemplo, em painel de comando ali para melhor visualização, uma visualização mais rápida, né? Igual no caso a gente tem aqui, ou o multímetro, né? Que é portátil, a gente pode levar em qualquer lugar, né? Bom, pessoal, a gente sabe que tem um multímetro, né? Vou falar dele aí, mas a gente vai falar também de cada um deles separadamente. Então, por exemplo, o amperímetro, a gente tem um que é próprio com amperímetro, que é o alicate amperímetro. Então, o amperímetro, pessoal, é para medir corrente, né? Então, o amperímetro, pessoal, para você fazer a medição, você tem que colocar ele em série no circuito. Por quê, pessoal? Porque o amperímetro, ele tem resistência nula, né? Por quê? A resistência é nula para justamente a corrente poder passar e não falsear, né? Porque a gente sabe que a resistência interfere na corrente, que a corrente ela sempre opta por um caminho com menos resistência. Então, quando você coloca em série, né? Quando você coloca um amperímetro em série, a resistência dele é nula, né? Então, você coloca em série ali, aí ele vai fazer a medição da corrente que passa ali. Só que também, pessoal, por exemplo, o amperímetro que tem no multímetro, ele tem uma limitação de corrente. Geralmente é corrente baixa, na ordem de miliampere. Corrente na ordem de ampere, o multímetro, por exemplo, ele consegue medir, porém o próprio fabricante determina, ó, para medir a escala ampere, tanto que nas pontas do corpo de prova aqui, ó, tem a escala do ampere, o miliampere e do ampere. Você pode colocar no ampere e lá fala, ó, você pode medir a escala ampere, porém por um período de limite de tempo muito pequeno. Por quê? Senão você vai danificar, porque uma corrente alta na ordem do ampere já danifica o aparelho. Bom, mas o sistema ali que eu monitoro, né, que eu trabalho, precisa de medir uma corrente maior e eu preciso me monitorar por um maior período de tempo. Então, você utiliza justamente esse aparelho aqui, o alicate amperímetro. Esse alicate amperímetro, pessoal, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, o fio aqui, e o fio não precisa estar descascado, não precisa estar o cobre exposto aqui, o condutor exposto, né, o chamado condutor nu, não precisa. Você pode colocar ele com a própria blindagem aqui, ele consegue fazer a medição. Aqui ele vai fazer usando o princípio de eletromagnetismo. Então não precisa do contato direto do condutor aqui no alicate, ele consegue medir
sem necessidade de contato. Então, pode estar blindado, você pode fazer aqui a medição, né, de uma corrente grande, sem a necessidade de ter o toque, ou seja, não tem perigo também de gerar um arco ou algo desse sentido. Então, pode fazer de uma forma muito mais segura, né? Bom, pessoal, como eu falei, né, um amperímetro, ó, por exemplo, se eu colocar o amperímetro aqui em paralelo, além de estar errado, você ainda pode ter a, a chance, né, você vai queimar o aparelho. Por quê? Como eu falei, quando você chaveia para um perímetro, ele tem resistência nula. Ou seja, se é nula, a corrente vai toda optar por passar por aqui, vai passar aqui. Ou seja, ele vai queimar o aparelho, né? E aqui, ó, ele vai justamente fazer correto, ó. Então, ele vai passar a corrente aqui, eu consigo medir ela de forma correta. Bom, já o voltímetro, né, pessoal, eu vou usar para medir a tensão, né? Já para medir a tensão, eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Aqui é o contrário, o meu voltímetro, quando eu chaveio para voltímetro, quer dizer que o meu aparelho agora tem resistência infinita, ou seja, uma resistência muito grande. Por quê? Ao colocar em paralelo, porque aqui ao colocar em paralelo, aí como aqui a resistência é muito grande, a corrente não vai optar por esse caminho, ela vai pelo caminho normal, pela resistência, que aí eu consigo medir a tensão aqui, ó. Por isso tem que ser em paralelo, tá? Aqui eu consigo determinar a tensão. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui em série, o que vai acontecer? Vai esquentar o aparelho, porque a resistência aqui, ó, ela vai ser muito grande, ó. Então chama efeito Joule. A gente sabe quanto maior a resistência, a corrente, então ela vai, vamos dizer assim, vai ter mais obstáculo para passar aqui. Aí como diz, essas colisões aqui da corrente, né, vai gerar o efeito Joule. Você vai esquentar o voltímetro e vai estar queimando ele fatalmente. Outra função que a gente tem, pessoal, é o ohmímetro. O ohmímetro é para medir resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, primeiro, desligar o circuito e retirar a resistência do circuito também. Então, eu não posso fazer a medida com o circuito desligado e com ele conectado ao circuito. Não, não pode fazer isso, né? Então, você tem que desconectar mesmo o circuito, né, a fonte de alimentação, né? Então, para não ter problema de tensão, passar ali em corrente, retira a resistência, né, para poder medir. E aí sim você coloca o ponto de prova, né, na função de ohmímetro para saber a resistência. Isso aqui, pessoal, é uma das formas de você saber qual é o valor da resistência. A outra é por esse código de cores aqui, né? A gente sabe que tem a codificação de cores ali, né? Ah, então deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. É um código de cores resistores. A gente tem aí, ó, os resistores. Então, a gente geralmente tem 4 faixas, sendo que a primeira faixa é o primeiro dígito, a segunda faixa de cor representa o segundo dígito, o terceiro é o multiplicador, então pode ser por 0, 1, 2, 3, até por 0,1 ou 0,01, e a outra faixa é a tolerância, então é a faixa de erro permitida ali. Então você pode descobrir por aqui, aí você fala, essas cores não estão muito legíveis, então eu não sei qual que é a resistência. Você utiliza o ohmímetro, né, a função de ohmímetro para poder fazer então a medição da resistência. E por fim, né, pessoal, todos esses aparelhos, se antigamente eles eram de forma isolada, ainda tendo o amperímetro também, o alicate amperímetro aí para poder medir apenas a corrente, a gente tem um multímetro, que ele é multifunções. E além dessas funções, ele também vai ter algumas funções de eletrônica, como por exemplo, teste de diodo, continuidade, ele pode medir tensão e corrente, é, tensão e corrente tanto contínua quanto alternada, né? Enfim, ele vai ter amplas funções aí. E o multímetro, pessoal, então ele tem as funções, tem o corpo de prova, né? Que é o preto negativo e que é o comum e o positivo que é o vermelho, né? Tem que colocar ele sempre na forma correta para poder fazer as medições.
Então, colocar, né? Claro, ó, por exemplo, tá vendo aqui a corrente? Eu sempre colocar na escala correta. Ah, eu não sei a escala correta. Então, pessoal, coloca sempre na maior possível. Gente, mesmo sabendo que ali não tem uma corrente alta, a gente pode colocar na maior possível para não ter problema, né? Para você não ver danificar nenhum aparelho e nem aquilo que você está medindo. Tanto vale isso, vale tanto para a corrente também como para a tensão. Bom, pessoal, então medindo a tensão, né? A gente tem que saber qual que é a origem da tensão, se ela é tensão alternada ou contínua, que tem essa, né? Que tem essa colocar em paralelo, né? Se for resistência, colocar em série, né? No caso aí também o ohmímetro, né, pessoal? Lá também tem várias escalas, sempre retirado da mesma forma como falei aí. Tem um site, pessoal, que é bem interessante, mostra essa questão aí da resistência. Esse site aqui, ó. Você pode acessar, pessoal, tanto ele no computador ou no celular. É esse aqui, ó. PET Colorado. É um site, pessoal, de uma faculdade do Colorado, né, lá nos Estados Unidos. Estado do Colorado, né? Então tem aqui, ó, física. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui você tem o de AC, né, de corrente alternada. Tem um de corrente contínua também. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. E aqui, ó, esse aqui é alternado, ó. Então, clicou, pessoal, ó, dá o play aqui. Você pode montar, ó, se você quiser fazer, ó, laboratório, você pode, deixa eu ver aqui, ó, vamos para o laboratório. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui para montar, né, pessoal, tá vendo? Você pode pôr até um cachorro, um fio, ó. Então, primeiro, vamos colocar a nossa fonte de tensão. Então, vou colocar uma fonte de tensão aqui. É, o- aliás, vou colocar aqui primeiro, vou colocar aqui ela na tensão contínua. É, vou colocar um fio, vou colocar aqui um amperímetro. Então depois eu vou medir ele aqui, vou colocar ele aqui. Aliás, para excluir, pessoal, deixa eu só ver onde é aqui. Mas nem precisa. Na verdade, você pode pôr aqui, ó, corrente, ó. Vou deixar isso aqui. Vou colocar uma lâmpada. Deixa eu só colocar aqui uma lâmpada. Então, vou colocar uma lâmpada. Aí eu vou pegar um fio aqui e conectar, ó. É, e vou colocar também é, um voltímetro aqui, ó. Então a gente pode. Então aqui, pessoal, ó, eu posso aumentar aqui, posso colocar, por exemplo, 12 volts, ó. Ó, vou extrapolar a tensão, ó, o que que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui não queimou. Tem uns que chegam a queimar aqui, ó. Tá vendo? Ó, a corrente aumenta. Ó, tá vendo? Ó? Ó, se não tem tensão, não tem corrente. Ó. Se eu aumentar a tensão, ó, eu aumento a minha corrente. Aqui eu tenho tensão e tenho a corrente. Vou parar aqui, pessoal, só para vocês verem então, ó, o que que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar agora uma fonte é, al- alternada.
Então, só colocar aqui o voltímetro. Deixa eu fechar aqui. Então, agora eu vou pegar uma fonte corrente alternada. Olha lá, eu posso pôr vou colocar aqui um resistor. É, é o chamado, pessoal, circuito RLC. Então, vou colocar aqui um indutor e um capacitor. Então, vou colocar eles aqui, certo? Vou colocar um interruptor também. Vou colocar um interruptor aqui. Então, vou pegar um fio aqui e conectando. Então, vou pegar um fio aqui, vou colocar um fio aqui, vou colocar um fio aqui. A tensão aqui, pessoal, tensão alternada, eu tenho que ter então o valor em volts e a frequência. Por exemplo, na nossa região aqui é 220, deixa eu ver se eu consigo 220. Não, aqui eu só consigo, vou colocar 110 e a frequência, vou colocar aqui 2 Hz, não consigo 60 aqui. Eu não vou mudar a fase. E aqui, pessoal, eu vou pegar, por exemplo, um gráfico da tensão. Ó. Então, eu vou colocar a tensão aqui. Olha lá, ó, ele vai oscilando. Ó. Tá vendo? Então, a corrente ele não vai circular, tá vendo? Ele vai oscilar. Ó. Aqui é a tensão. Ó. Vou colocar também a corrente. É a corrente aqui, olha lá. Ó. Diminuir o zoom ali, ó. Ó, então a tensão está em torno dos 20 volts, ó, igual tá aqui, ó, 110, ó. Só que aqui depende, eu coloquei 10 ohms. Aí se eu aumentar aqui, ó, se eu aumentar a resistência, tá vendo? Aumenta a minha tensão lá, tá vendo? Se eu diminuir ele, ó, vamos colocar aqui, ó. Olha lá, vou aumentando aqui, ó. Se eu aumentar a resistência, olha lá, ó, vai aumentando a minha tensão, tá vendo? Ó, vou aumentar ao máximo, ó. 120, ó, tá vendo? Aí a corrente ali, ó. Olha lá, se eu diminuir a resistência, olha lá, a minha corrente aumenta. A gente sabe que a corrente é melhor, olha lá. Ó. Se eu colocar mais ou menos aqui 60, lá, ele vai ter esse valor. Vamos colocar também aqui no capacitor. E aqui a corrente. Bom, a corrente é a mesma. Vamos pegar aqui no capacitor. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos medir aqui. Bom, só que antes aqui, pessoal, vamos só mudar uma coisinha aqui. Vamos mudar os parâmetros, ó. Ó, vamos mudar aqui o indutor, ó. Vamos mudar a indutância. Ó, se eu diminuir a indutora, eu diminuo a tensão, tá vendo? Vendo? Fica quase. Agora se eu aumentar ela, olha lá, ó. E o mesmo vale para a corrente, tá vendo? Se eu aumentar o indutor, a minha corrente diminui. Ó. Diminuir ali, eu diminuo a tensão e aumento a minha corrente. Agora vamos fazer aqui, ó, agora eu vou mudar aqui, ó, a minha capacitância. Então aqui, pessoal, o capacitor, ó, de certa forma, ó lá, o que que ele serve, ó? O capacitor é uma forma de filtrar, ó. Então se eu diminuo ali, ó,
ele filtra principalmente tensão, porque o capacitor, qual que é a função dele? É segurar a carga, né? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês aí essa simulação. Bom, pessoal, hoje foi só para mostrar isso aí mesmo. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamentos? Com relação às atividades aí, pessoal, tá tudo certo? É, Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou trabalhar com vocês aí duas questões lá do questionário. Pode ser aí? Então deixa eu vir aqui no questionário. Vamos fazer esse exercício aqui para trabalhar com vocês aí. Então vamos lá, eu tenho esse. Deixa eu fazer o circuito aqui. Então tem uma fonte de 12. Bom, pessoal, aqui está falando uma lâmpada, mas ela está falando que tem, por exemplo, 60 ohms. Então ela é uma resistência. E aqui, ó. Então aqui, ó, 30 amperes. Bom, pessoal, então ele vai perguntando aqui qual que é a corrente, né? Por exemplo, na I1, a corrente IT, I1 e I2. Então aqui a gente chama de IT, a corrente total. Aqui uma corrente I1 e aqui uma corrente I2. Bom, pessoal, eu vou abordar duas formas de entender aqui o exercício. Bom, aqui, ó, a gente está percebendo que está em paralelo. Bom, se está em paralelo, pessoal, a tensão é a mesma, né? Aqui é o chamado divisor de corrente. Então a gente sabe que a corrente aqui, ó, vai ser maior, por exemplo, o I2. O I2 vai ter uma corrente maior. Por quê? A resistência aqui é maior, né? Perdão, a resistência aqui é menor, né? Deixa eu apagar, o pessoal tá meio feio. Essa resistência aqui, pessoal, ela tá menor, né? Então ela vai ter uma corrente maior. Então a gente sabe aqui, ó, que o I2 é maior do que I1. Então, ou seja, a corrente 2 vai ser maior do que I1. Isso aqui a gente já sabe, mas o quanto? É o que a gente vai fazer agora. Bom, se está em paralelo, pessoal, há um circuito em paralelo, as tensões é a mesma. Então a tensão é a mesma aqui e a mesma aqui, ó. Então vamos calcular aqui de 1, ó. Então aqui, ó, tensão em 1 é igual a R vezes a corrente em 1. A tensão é 12. A corrente, a resistência é de 60. E 1 é que eu quero fazer. Então, 60 e 1 é igual a 12. Então, I1 é 12 por 60. E 1 fazendo aqui, ó, 12 dividido por 60, 0,2 ampere. Beleza. Agora eu vou fazer aqui do I2, ó. Então eu vou colocar aqui o 2 é igual a R2 vezes I2. Então o 2 é 12, R2 é 30. Então I2 é 12 por 30. Então aqui, ó, 12 dividido por 30, 0,4. Bom, pessoal, a corrente total, ó, então de fato, ó, o I1 é, aliás, o I2, opa, o I2 é maior do que o I1, ó, tá vendo? O I2 é 0,4, né? Então aqui é o 0,4 é maior do que 0,2. Então, de fato, o I2 é maior do que o I1. E a corrente total, pessoal,
Aqui, ó, vai ser a soma dos dois, ó, que é I1 mais I2. A corrente total vai ser 0,4 mais 0,2. Então, a corrente total, 0,6 ampere. Então, aqui, ó, a corrente total, ó, então I1 é 0,2, I2 é 0,4 e T é 0,6. Então, letra D. A outra forma de fazer esse exercício, pessoal, é dessa forma aqui, ó. Vou refazer, então, o circuito. Vou fazer ele aqui, ó. Então, passa ele aqui. 60 amperes. 30 ohms. Então, aqui a gente tem o IT. A gente tem aqui I2. E aqui a gente tem I1. Então, aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, então, aqui é 12 volts. E aqui, ó, eu tenho duas resistências em paralelo. Aí, o que que eu faço? Faço aquela técnica que a gente fez, ó, da resistência equivalente. Então, eu vou chamar essas duas aqui de resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 60 vezes 30, 60 mais 30. Então, a resistência equivalente aqui, pessoal, vai ser 60 vezes 3, 18, 1.800. 60 mais 30, 90. Corta aqui, ó. Vamos lá, ó. 180. Dividido por 2, ou por 9. Eu tenho 20, tá vendo? Então, 20 ohms. Então, aqui, pessoal, eu vou redesenhar o meu circuito com resistência equivalente. Então, vem aqui. Então, aqui equivale a um de 20 ohms. 12 volts. Então, agora, pessoal, eu tenho a corrente aqui. Eu vou chamar de IT, ó. Então, aqui, ó, tensão é igual a resistência equivalente vezes IT. A tensão é de 12, resistência equivalente é de 20 e a corrente é que eu quero achar. Então, IT aqui, ó, é 12 dividido por 20. Então, a corrente total é 12 dividido por 20 a 0,6. Então, aqui, eu já achei a corrente total. Aí, da mesma forma, pessoal, a tensão aqui é paralela, ó, então a corrente aqui, ó, vai se dividir, ó. Então, vamos lá, ó, tensão em 1, então é R vezes I1. Então, a tensão é 12, resistência é 60, I1. Então, aqui I1 vai ser 0,2. E no ponto 2, né, a corrente 2 é o R vezes I2. Tensão é 12, a resistência é de 30 e 2. E 2, 12 por 30, 0,4. Então, aqui, ó, 12 por 30, 0,4. Aí, viu? Então, é a mesma fórmula aí. Vamos fazer aí, pessoal. Deixa eu colocar um novo arquivo. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Bom, esse aqui é mais simples ainda, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem um nó aqui. Aí, duas correntes. Eu tenho um para cá. Um ampere. E o I1. Bom, pessoal, aqui chama lei dos nós, né? O lei então, se a corrente que entra é igual à corrente que sai, né? Ou a corrente que chega também é igual às correntes que entram. Então, é chamada lei dos nós. Então, aqui nada mais é, pessoal, por exemplo, IT
é igual a I2 mais I1. 1 mais 0,75. E T dá 1,75 ampere. E, pessoal, bem simples aí, né? Ok, pessoal. Eu queria fazer esses dois exercícios aí, tá? Estão conseguindo desenvolver bem aí, pessoal, os exercícios? Tem alguma dificuldade em algum exercício específico? Tá tudo certo? Tudo ok aí, pessoal? Então, bom, pessoal, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Não só aqui do questionário, da UC passada, de algum um questionamento? Tudo certo aí, pessoal? Professor, Fala. Pode depois o senhor dá falar. uma olhadinha na minha segunda atividade lá no desenho técnico, para ver se Ah, para não, o senhor olha dar a sim, nota. pessoal. Não, não, sem problema. Eu sempre dou uma. Assim também, quando eu atualizo, eu sempre dou uma olhada nas vocês passadas também. Para sempre dar uma. Sempre dando uma atualizada lá. Tá bom, pessoal? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então hoje aí era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Qualquer dúvida, então, estou à disposição, pode me chamar lá. Então, pessoal, vou desejar a vocês aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Ô, pessoal.